Vamos lá, meus irmãos, vamos lá? Continuando aqui, nosso último bloco. Hoje é o nosso 7º dia de Ética Cristã 1 e 2, é o último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando do absolutismo graduado. Olha que interessante, irmãos, eu separei aqui, a gente vai ler, vai continuar lendo aqui, mas eu peguei aqui o material, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a Ética Moderna. Esse material é do professor Carlos Ricardo Krokowski. Não sei se essa é a pronúncia, tá? Eu vou passar para vocês. Já mandei esse material para vocês. Mas deixa eu só passar rapidamente aqui, porque como a gente está falando aqui, e fizemos um comentário há pouco, falando sobre os males que a filosofia causam na teologia, que, lembram, irmãos, a base da filosofia é o ser humano, a base da teologia é Deus. E no momento que uma igreja que diz seguir as escrituras começa a se enveredar para a filosofia, ela pratica quase que um humanismo na teologia. E por isso que eu fiz uma crítica, concluindo o bloco anterior, sobre os luteranos. Mas não só sobre os luteranos, mas também sobre os católicos. Porque qual é o grande mal do catolicismo, se não o quê? Uma leitura humana na teologia. A tradição católica não deixa de ser o quê? Um humanismo na sua tradição. É a maneira em que eles enxergam a fé. Eles não deixam que o livro sagrado, ou seja, o texto, fale livremente. Há uma interpretação sobre o texto que é colocado como tradição. Então, percebam que depois a gente vai ver na história da igreja, a gente vai trabalhar bastante isso lá em História Eclesiástica, a gente vai ver como o tomismo, ou seja, Tomás de Aquino foi influente. E qual era a base de tomismo? Era o quê? Era a filosofia o quê? Aristotélica. Era Aristóteles. Então, percebam, o tomismo é forte no catolicismo, assim como toda a filosofia, porque eles fazem um mix entre teologia e filosofia. O que os luteranos fizeram? Por isso que os luteranos e os católicos, eles conversam muito entre eles. No que se diz respeito à filosofia, até é muito bonito, mas há uma negação do quê? Daquela base bíblica cristocêntrica, que é somente as escrituras. Então, deixa eu mostrar aqui, compartilhar com vocês sobre um assunto, que é a ética moderna, e a gente já vai voltar lá para o absolutismo graduado, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Olha só. Olha que interessante esse slide. A ética moderna. A ética antropocêntrica no mundo moderno. Sucede à sociedade feudal, à Idade Média, mudanças em todas as ordens. Há uma mudança econômica, científica, social, política, atraso político-econômico de outros países e espiritual. Então, a ruptura. Podem ver que era uma fé na teologia, passa a ser uma razão na filosofia. Deus, pressupostos teológicos, entra a natureza, ciências naturais ou o conhecimento humano. Não é mais a igreja, passa a ser o Estado. Não é mais Deus, passa a ser o homem. Olha aqui, o antropocentrismo tem o homem no centro. Ele está sobre o que é sensível, racional, político, científico, estético, contemplação e ação, dotado de vontade, moralidade, espiritualidade corpórea. O homem no centro, né? Então, por que eu trouxe esse assunto? Vocês têm esse material, meus irmãos? Eu só quis mostrar para vocês que quando a gente une filosofia e teologia em pés de igualdade, a gente está praticando um desserviço à fé, porque nós fomos desafiados e ensinados pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento ao quê? A seguir o pai da fé. E Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Tudo nasce a partir da fé e não a partir do entendimento. Nós cremos com o nosso intelecto, mas é um ato de fé, e não é um ato de intelecto para se crer.
Nós cremos, por isso entendemos. Então, eu fiz esse comentário porque há pouco concluímos, né, e pegamos aqui a frase do nosso irmão Geisler, onde ele fala sobre que a tradição luterana usa muito o absolutismo conflitante. E não é somente a tradição luterana, mas eu afirmo também que são os católicos apostólicos romanos e ortodoxos gregos, porque tem a sua tradição aonde conflita com a Bíblia, mas eles tentam dar uma resposta, por isso que nascem os dogmas, tá bom? Mas para a gente não ir muito para esse campo, até porque a gente já trabalhou em um módulo de religiões comparadas, que a gente também tinha como apelido Seitas e Heresias, então a gente já falou bastante sobre isso. Vamos ler agora no livro, texto, página de número 113, Maísa, lê para nós aqui 2 parágrafos de Agostinho de Hipona, para a gente tentar ir para a conclusão desse material. Agostinho de Hipona. Como a maioria das tradições reformadas, as raízes do absolutismo graduado remontam a Agostinho de Hipona, 354 a 430. Apesar de Agostinho defender o absolutismo não qualificado em relação à questão da mentira, ver capítulo 5, em alguns momentos, suas respostas para as situações conflitantes eram semelhantes às defendidas pelo absolutismo graduado. Por exemplo, as duas visões mantêm que há uma hierarquia de virtudes, que deveres morais, algumas vezes, conflitam e que nós não somos culpados por obedecer ao dever maior. Como absolutistas graduados, Agostinho acredita na existência de uma hierarquia de pecados, em que alguns são piores que outros. Uma vez que a ética de Agostinho está centrada no amor, ele enxerga uma prioridade ordenada nas coisas que devem ser amadas. Certamente, Deus deve ser amado mais do que o homem, e o homem mais do que as coisas. Dessa forma, há uma pirâmide de valores em que Deus se concentra no topo, as pessoas no meio e as coisas na base. Obrigado, até aí, Maísa. A diferença dessa obra, irmãos, da nova edição para essa, são textos como esse, e as conclusões que o autor também coloca, né? Mesmo que essas obras aqui do Geisler, ele foi reimpresso e foi reeditado, etc. e tal, essa última obra dele, revisada e ampliada, tem essas discussões mais interessantes. Parece muito óbvio para nós, mas entender bem essa premissa abordada aqui por Agostinho sobre o hierarquismo, ou seja, Deus e o nosso amor a Deus deve estar em primeiro lugar, o nosso amor aos homens logo na sequência, e o amor às coisas servindo o amor aos homens. Parece algo muito simples e óbvio, mas na prática não tem sido valorizado por muitos cristãos, principalmente porque aqui, quando ele fala do amor, ele não está indo para o situacionismo. Lembra que as regras do situacionismo eram outras coisas. Lá eram defender outras coisas. No situacionismo era tudo relativo, logo, se é tudo relativo, então não tem problema, né? A única regra que existe e a única regra universal é o amor. Não é isso que ele está falando, ele está dizendo o seguinte: nós temos um livro prescritivo, e nessa prescrição, que além de ser prescritiva, é normativa, nos revela Deus como nosso grande ideal, a buscá-lo, a adorá-lo e a amá-lo. Logo depois, precisamos amar pessoas, porque somos criados à imagem e semelhança. E, por último, preservamos as coisas que Deus nos deu para construirmos um mundo melhor, né? Mas percebam que, nesse mundo coisificado que a gente vive, o absolutismo graduado não é uma coisa tão bem vista. Então, meus irmãos, na premissa do absolutismo graduado ou hierárquico, aqui é a escolha, como a gente já viu, do bem maior. Sempre escolher o bem maior. Tá bom? E aqui no livro-texto, ele vai trazer vários princípios. Eu separei algumas coisas para a gente ler, mas a hora já está, já está indo, né? Eu diria,
já temos pouco tempo para a gente concluir. Na página 116 tem uma citação muito interessante de Soren Kierkegaard, e ele vai falar muito sobre a suspensão teológica da ética, que é aquele princípio enquanto se Deus nos deu um mandamento, logo a gente não olha simplesmente para a ética, para a moral, seguimos a Deus pela fé, porque Deus está acima de todas as coisas. É muito interessante essa questão. E eu até fiz um comentário no meu livro, fiz uma anotação para falar para vocês, porque dentro dessa discussão aqui de Soren Kierkegaard, aqui a gente compreende um pouco melhor aquela questão das guerras no Velho Testamento. Aqueles embates entre quando o povo de Israel contra-atacava uma outra nação. Então, era literalmente... Por que eu fiz aqui o comentário, né? O Soren Kierkegaard, ele vai falar o seguinte, que quando a gente está seguindo essas ordens de Deus, nós deixamos aquela obrigação moral e ética, porque Deus, ele de fato não erra. Mas no momento em que aquela solução ela é solucionada, nós voltamos a guardar aqueles deveres, já que de fato a gente está entre regras universais, né? Por exemplo, como, por exemplo, uma das regras universais que seria o não matar. E por que eu lembrei do Velho Testamento? E por que eu lembrei Davi, muitos reis e profetas e até sacerdotes? Porque ali eles estavam, muitas vezes, sendo os juízos de Deus na terra. Eu sei que é conflitante, tempestuoso, irmãos, e eu gostaria aqui até de dizer isso. Como que eu imagino que viviam, por exemplo, Josué? Você acha que Josué ele tinha dentro dele um desejo profundo de querer matar um grupo oponente? Eu não consigo acreditar que os servos de Deus do passado eram assim. Ou, por exemplo, Davi. Que Davi não via a hora de pegar um filisteu e decepar a cabeça deles. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que nesses grandes homens de Deus do passado, eles tinham esse ímpeto, quase que como se eles fossem, né, por exemplo, uns bárbaros. Não acredito nisso. Eu acredito que quando eles iam atacar alguém, eles atacavam crendo mesmo em que era um ato de defesa. Lembrando, irmãos, que Deus no Velho Testamento nunca quis que o povo dele vivesse em guerra. Podem ver que Deus não manda eles matarem egípcios, Deus não manda eles matarem babilônicos, medo-persas, gregos, sírios, assírios. E por que muitas vezes eles guerreavam e acabavam matando alguns grupos? Era da forma de autopreservação. Eles muitas vezes, por exemplo, um grande exemplo disso, eu deixo aqui para vocês, depois vocês podem fazer uma lição de casa. Davi contra-atacou contra os filisteus e os 5 governantes, porque, não sei se vocês lembram, os filisteus, eles não eram o reinado, mas era uma cidade-estado, onde nessas cidades-estados, eles tinham 5 governantes. Então, eles viveram durante muitos anos e décadas em guerra com os filisteus, antes mesmo de Davi, mas Davi, quando ele passa a dominar não só sobre Hebrom, mas depois ele passa a dominar sobre Judá e sobre todo Israel, ele acaba tendo sobre o domínio dele as chaves dos filisteus. E pode ver que depois que Davi se torna rei e passa a ser agora uma monarquia, quase que uma monarquia, é uma monarquia, mas ele governa não só sobre Israel, mas ele acaba tendo proeminência em outros reinos. Pode ver que Davi quase que vira um império. Ele tinha o governo dele sobre as outras nações próximas. E por que Davi não decepou? Por que Davi não decapitou todos os filisteus ou dizimou? Porque eles passaram a viver em paz e harmonia com os hebreus. No momento em que os hebreus passaram a ter a proeminência, o governo e a autoridade sobre eles próprios e sobre os outros, os filisteus aceitaram esse domínio. Mas enquanto os hebreus não tinham essa proeminência,
os filisteus, vez por hora, tentavam se levantar contra os próprios hebreus. Então, Deus, quando pedia para que atacasse, não era simplesmente porque Deus não tinha o que fazer, ou quem não virasse um filho de Deus, um israelita, e tinha que ser dizimado. Nunca foi essa a tônica do Velho Testamento. Então, por que eu estou citando aqui Soren Kierkegaard, da página 116? Para que a gente faça uma leitura correta de uma guerra, inclusive entre o Velho Testamento. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tudo jóia? Essa questão aí, eu analiso como aquela leitura que a Marisa fez no final lá, da questão da ética de Deus estar acima de tudo, como o próprio 10 Mandamentos, em que a soberania de Deus está em Deus, a moral e ética e soberana de Deus. Porque exatamente. Tem coisa que a gente ia analisar, agora a Raabe também, né? Exatamente. Teve que, né, por um mal, obediência a Deus, né? Ela teve que mentir, teve que... Exatamente. Perceba, Júnior, está em consonância com o que eu estou dizendo, seu argumento agora. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente olha para o Velho Testamento, e a gente olha para Josué, e a gente olha para Davi, ou olha para outros reis, parecem que eles eram vaidosos, não tinham o que fazer. Não. Não era isso, era uma questão de sobrevivência. Por isso que eu tinha separado hoje, para a gente tratar do assunto da guerra, eu vou ter que deixar para a aula que vem, vou concluir agora com o absolutismo graduado, que é o hierarquismo, para a gente entender que essa questão não é uma questão apenas... quando a gente faz uma leitura política da religião, a gente pode, então, incentivar a guerra, mas com a motivação errada. Israel, nos dias de Davi, a motivação era correta, aonde Deus queria levantar essa nação como uma nação sacerdotal para todas as nações. A proposta não era jamais ter feito Israel de uma nação império para governar politicamente. O propósito sempre foi sacerdotal. Era para mostrar a glória do Deus de Israel para todas as nações. Pode ver que depois que o reino se divide, aí sim começam vários erros, principalmente na tribo do norte, porque ali o desejo já foi político e não foi mais sacerdotal. Deus levanta uma escola de profetas no Reino do Norte para resgatar o projeto sacerdotal. E podem ver que essa escola de profetas beneficia até a tribo do sul, que também se perde. Deus abate a tribo do norte com cativeiro assírio, abate a tribo do sul com cativeiro babilônico, para mostrar que Israel sempre foi sacerdotal. E levam-os na Babilônia, e lá na Babilônia ensina o quê? Vamos voltar ao princípio pelo qual vocês sempre existiram, que é ser sacerdotal. E quem Deus usa até para abater Israel? Deus usa os ímpios. Por quê? Porque Deus mostra que os padrões dele, a prescrição dele sempre foram mais elevada do que as nossas. E quando a gente olha de forma vesga, medíocre, humana, política, fazendo guerras em nome de Deus, a gente vai dar com burros na água. Isso vai acontecer com o catolicismo romano nas cruzadas, isso pode acontecer com o protestantismo, isso pode estar acontecendo agora com Israel. Se as motivações deles são políticas, eles vão dar com burros na água, no sentido humano, porque Deus, ele sempre vai ser o Senhor da história. Por isso que eu queria hoje entrar um pouco aqui no assunto da guerra também, porque a gente sabe do que está acontecendo lá em Israel. Não estou querendo aqui fazer juízo de valor. Eu sei que houve o ataque do grupo terrorista contra Israel. Eles contra-atacaram, eles estão indo atacar outros grupos, mas é uma área tão complicada, irmãos, porque muitas vezes eles se permitiram ser atacados para contra-atacar. Então, a gente não pode dizer até onde vai, aonde tudo é verdade, onde são manipulações políticas, são táticas de guerra. Então, é muito complicado, tá bom? Mas, para a gente concluir, irmãos, aqui, né, a gente vai ver os elementos essenciais do absolutismo graduado, na página 117. Há leis morais maiores e menores. E existem conflitos morais inevitáveis.
nenhuma culpa é imputada por aquilo que é inevitável. O absolutismo gradual é verdadeiro. E aí o autor ele vai fazendo várias citações bem interessantes aqui, para que a gente possa estar compreendendo bem esses desdobramentos, né? E depois ele conclui dizendo uma elaboração do absolutismo graduado. O amor a Deus está acima do amor para com o ser humano. E então ele vem desenvolvendo essa tese, mostrando que a obediência a Deus está acima da obediência ao governo. É onde aqui a gente vai equacionando tudo isso que a gente aprende ao longo da Reforma Protestante. Amar a Deus está acima do que amar ao governo. A misericórdia está acima da verdade. E aí, depois, na página 124, vem as objeções ao absolutismo graduado, né? Então, irmãos, eu queria simplesmente ler agora a conclusão, porque, assim, temos muitos assuntos para tratarmos, mas não vai dar tempo. Pastor Johnny, leia para nós a conclusão, página 135, 134, por gentileza, pastor. Porque, como eu disse para vocês, meus irmãos, eu gostaria de gastar mais tempo, né, sobre as objeções, né, ao absolutismo graduado, né? Ele vem falando sobre várias objeções e faz várias perguntas que são muito interessantes, que a gente não pode desconsiderar aqui nessa pauta. Ao hierarquismo, mas há várias objeções? Há várias objeções. Então, conclui para nós, pastor, por gentileza. Joia. Resumo e conclusão. Só uma citação aqui antes. Na página 136, ele fala os valores do absolutismo graduado. E aí ele trata, né, quais são esses valores e conclui na conclusão. Né? Por gentileza, pastor. O absolutismo graduado se distingue do antinomismo, do situacionismo e do generalismo. Dá uma pausa aqui, pastor. Ou seja, ele já crava uma estaca. Lá no início, ele já tinha mostrado que dos três absolutismos, esse é o melhor. Esse responde mais para nós. E aí ele já crava uma estaca. Continua, por gentileza, pastor. Joia. Porque acredita em absolutos morais. As leis morais são absolutas em sua fonte, absolutas em sua própria esfera, em que não existe conflito. É absoluta em sua ordem de prioridade quando existe um conflito. Em contraste com o absolutismo conflitante, ele mantém que, nessas circunstâncias, o indivíduo não é culpado por subordinar o dever menor a um dever maior. Os princípios essenciais do absolutismo graduado são: há muitos princípios morais arraigados no caráter moral absoluto de Deus, há deveres morais maiores e outros menores. Por exemplo, amar a Deus é um dever maior do que amar outras pessoas. As leis morais, algumas vezes, entram em conflito inevitáveis. Quando estes acontecem, nós estamos obrigados a seguir a lei moral maior. Quando seguimos a lei moral maior, nós não somos considerados responsáveis por não guardar as leis menores. Joia, meus irmãos, o tempo nosso né, acabou, né? Então, eu quero crer que essas aulas explicaram bem sobre esses temas para vocês, não? É claro que a leitura do livro vai nos dar maiores conhecimentos sobre os temas, mas a partir dessas bases a gente já pode caminhar um pouco mais seguro, tá bom? Okay. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo? Tranquilo. Eu acabei não contando as histórias para vocês, né? Mas deixa para a próxima. Eu vou ter que deixar para a próxima vez, me lembrem de contar, tá bom? Eu tenho duas histórias muito interessantes para contar aqui para vocês, mas, querendo Deus, a gente vai estar agora trabalhando em cima dos temas, e, se Deus nos permitir, eu quero falar sobre a guerra na próxima aula, e entrar depois em temas como o aborto, a homossexualidade, e assim estar trabalhando dentro daquelas pautas pelo qual nós aprendemos. A questão da biogenética, tá bom? Não vai dar para trabalhar sobre todos os temas, porque são muitos temas éticos, né? E a gente vai trabalhar só sobre alguns. Tá bom, meus irmãos? Ok. Beleza? Sim. Amém. Combinado. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então, Deus abençoe, meus irmãos. Uma excelente noite para vocês.
Então, as minhas ovelhinhas, nos vemos amanhã no nosso culto de oração. E aos irmãos, nos vemos quinta aqui, com a graça de Deus, tá bom? Paz, meus queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Combinado. Graças a Deus. Bom descanso. Deus abençoe. Shalom. Shalom.